Seja muito bem-vindo à segunda e última aula da série do nosso breve curso a respeito das religiões abraâmicas. Se você se lembra da aula passada, nós vimos como, a partir de uma promessa que Deus dá a Abraão, ao patriarca Abraão, 3 religiões são fundadas. Historicamente, a partir de processos específicos, não tão simultâneos, mas as 3 maiores religiões do mundo surgem. O judaísmo, logo depois do cristianismo, séculos depois, na verdade, o cristianismo, e depois vem o islamismo, a partir de uma interpretação de uma promessa de que Deus dá a Abraão, de que a herança dele, o filho dele, deteria uma terra e abençoaria as nações. E aí nós vimos na aula passada, afinal, quem é o filho primogênito de Abraão? É Ismael, segundo a tradição muçulmana, aquele que foi primeiro gerado, mas foi gerado pela serva Agar, ou Isaac, aquele que foi gerado com Sara, e o filho da promessa por meio de uma legalidade espiritual, Então, no meio dessa discussão, como você viu e lembra na aula passada, nós entendemos que a grande promessa de Deus foi condicionada aos judeus e logo depois aos cristãos, e a interpretação muçulmana é uma interpretação divergente. Esse foi o tema da aula passada, Qual era o verdadeiro primogênito de Deus? Então, se você assistiu ou se você não assistiu e quer conferir, você pode consultar essa e mais outras aulas no nosso site, estão todas disponíveis. E nessa segunda aula hoje nós concluiremos falando a respeito da posse da terra. Então, a aula de hoje é a respeito da posse de Jerusalém. Na aula passada nós falamos da questão da primogenitura, quem era o primogênito de Abraão. Interpretações eram divergentes, principalmente na tradição judaica cristã e nos muçulmanos. E agora a posse da terra de Jerusalém, a posse da terra prometida, também é uma questão polêmica, porque as duas tradições, a judaica cristã e a tradição muçulmana, entendem de maneiras opostas, divergentes e muitas vezes conflitantes. E aí vai te ajudar a entender um pouco do porquê dos conflitos na região de Israel hoje. Tanto hoje como historicamente, não só da promessa que foi dada a Abraão, mas hoje, que Abraão já está no passado, e hoje, quem detém aquela terra. E nós vamos ver como as 3 maiores religiões do mundo têm os olhos voltados para Jerusalém, a Jerusalém como uma cidade eterna, cheia de promessas de Deus, mas também cheio de estratégias do anticristo, estratégias opostas àquilo que Adonai, aquilo que Deus, Jesus Cristo, o Messias, tem para aquela região. Então hoje nós vamos ver a posse de Jerusalém, a segunda aula da série Religiões Abraâmicas, começando com a mesma passagem que nós lemos na aula passada. Pode se atentar aqui, você já viu essa passagem, mas eu quero começar relembrando ela, porque ela é central para entendermos esse contexto. Gênesis 13, 14 ao 16 é uma das promessas que Deus dá a Abraão. Ele repetidamente fala sobre um herdeiro que seria o filho da promessa e uma terra que esse filho ia possuir. Gênesis 13 diz assim: o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque aqui tem que estar a tua atenção voltada. Toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Quem seria o possuidor daquela região? Seria Abraão e o descendente dele para toda a eternidade. Uma promessa não para os dias de Abraão e não somente para o sucessor de Abraão, o descendente, mas toda a posteridade de Abraão. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível contar os seus descendentes. Deus fala de uma abundância. Então nós entendemos na aula passada a questão da primogenitura. Hoje nós veremos então correlacionada, associada à questão da primogenitura, à questão do acesso à terra, o direito. Em outras palavras, quem por direito bíblico, histórico, tem a posse do território de Israel. Obviamente que quando Deus dá essa promessa para Abraão, as marcações territoriais não eram claras, Davi não tinha chegado até Jerusalém, não tinha tomado Jebus, não tinha transformado ela em capital do seu reino, o reino não tinha sido dividido, enfim, tem muita coisa, Nós podemos até discutir, afinal, de qual Israel nós falamos quando olhamos hoje, se comparado aos contextos bíblicos, não é só o contexto de Davi, de Salomão, mas enfim, nesse geral, de uma maneira mais introdutória, Deus dá uma terra a Abraão e passa ela para herança de Abraão, para descendência de Abraão. Então nós entendemos que aquela região hoje
por direito histórico, bíblico, espiritual, tem um responsável. E nós vamos entender no meio dessas discussões entre judeus, cristãos e muçulmanos o que cada um interpreta dessa região. Então nós estamos falando basicamente dessa cidade. Por que Jerusalém? Várias outras cidades compõem a região que foi prometida para Abraão. Várias outras cidades, territórios, compõem o que foi prometido para Davi, que ele ia governar, o sucessor dele também ia governar. Só que desde o começo, Jerusalém é um ponto central para Deus, principalmente quando nós vemos que Davi ocupa a cidade fortificada de Jebus, a cidade dos Jebuseus, transforma ela em Jerusalém e a coloca como sede de seu governo. Então, no contexto de Davi, Jerusalém é uma capital política e religiosa. E a história bíblica vai nos mostrar, por meio de profecias e relatos históricos, que se há uma cidade que Deus tem promessas e se preocupa, é Jerusalém. Há várias cidades no contexto do Israel antigo, há várias cidades atuais que são extremamente relevantes. Há várias cidades que Deus se relaciona, age, a Babilônia extinta, Roma que ainda existe, mas é incomparável a relevância de Israel para o contexto bíblico, atual e histórico. Então nós vamos destacar, para ficar mais didático, Israel como a partir de Jerusalém. Então você pode olhar essa imagem, eu tenho certeza que você já viu essa imagem ou outra imagem parecida na internet, e nos questionarmos, afinal, Jerusalém pertence a qual povo? Nós não estamos aqui discutindo política para avaliar se o Estado de Israel hoje é legal ou não, para avaliar se a situação das Palestinas, né, dos dois territórios palestinos são corretos ou não, se as fronteiras com os sírios, com os egípcios, não é essa a questão. A questão é, a partir do relato histórico de livros sagrados, o que cada povo, cada um dos três povos, entende por Jerusalém. E aí nós vamos perceber que os conflitos políticos, militares, têm um cunho religioso. Então não é por causa da política que eles brigam através da política, mas por causa da religião. Então, para entendermos hoje a situação político-militar daquela região, nós devemos olhar para o passado religioso, o passado das escrituras sagradas. Então, quando nós olhamos nessa imagem aqui, dependendo do seu nível de conhecimento, você vai reconhecer ela facilmente. Esse muro que está centralizado na parte inferior é o Muro das Lamentações, é a parte mais expressiva das ruínas do templo que sobraram, né? Então, ruína, aquele pedaço que sobra, que é remanescente, o que mais concreto se tem do templo com acesso visível por turista, por qualquer um, é o Muro das Lamentações, onde os judeus fazem suas orações, onde escrevem os papeizinhos, né, e colocam no muro por intercessões. É um lugar sagrado para os judeus, porque mostra a ruína do templo que Deus pediu que Deus instrui Davi a passar para Salomão e depois foi reconstruído por Herodes. Mas o que eu quero chamar a atenção, que talvez passe desapercebido, é aquela construção que está mais à diagonal à esquerda, azulada, esverdeada, com aquele topo dourado. Nós temos às vezes o costume, principalmente nas tradições, né, nas denominações pentecostais, de trazer uma simbologia de Jerusalém muito forte. E muitas vezes nós identificamos Jerusalém a partir dessa imagem, a partir desse local que não é cristão e que não é judaico. Ali é uma construção, então, muçulmana, então se atente. Quando você olhar para Jerusalém, você vai encontrar facilmente histórias, pontos históricos cristãos, como o lugar onde Jesus faleceu, né? Onde a tradição diz que Jesus faleceu, mas também pontos judaicos, como o Muro das Lamentações, e também pontos muçulmanos. Jerusalém hoje é uma cidade praticamente dividida entre judeus e muçulmanos. A presença dos cristãos é sempre minoria, tanto em quantia de pessoas que professam a fé cristã, quanto em lugares históricos e sagrados. E você vai entender por isso nessa aula. Então, quando nós olhamos aqui, nós vemos uma simbologia muito forte entre judeus e muçulmanos num território que, para as três religiões, é sagrada. Toda essa região aqui vai ser sagrada para as três religiões e aí é muito emblemática para nós entendermos a pluralidade cultural justamente da cidade de Jerusalém. Então, quem é o dono, a quem pertence Jerusalém? Afinal, Jerusalém pertence a qual povo? Podem acompanhar comigo aqui no slide? Tanto cristãos, judeus quanto muçulmanos encontram respaldos religiosos para reclamarem a posse de Jerusalém.
Por que reclamar? Porque Jerusalém, ao decorrer da história, vai passando entre lideranças destes povos, os judeus, os cristãos, os muçulmanos e também de povos externos, alheios, como os próprios ingleses vão dominar aquela região. Jerusalém é uma cidade muito antiga que antecede o reino de Israel e existe até hoje. Então pode-se dizer que talvez Jerusalém é quase tão antiga quanto o judaísmo. O mundo se desenvolveu, o mundo avançou e Jerusalém continua existindo e vários povos historicamente dominaram Jerusalém. Por isso que a nossa escolha hoje não foi política, mas religiosa para entender quem reclama Jerusalém, quem diz ter direito. Continuando o slide, mas ao contrário do judaísmo e do islamismo, o cristianismo se expandiu para fora do Oriente Médio, não condicionando sua existência à cidade de Jerusalém. E aqui vai o primeiro adendo que você precisa prestar a sua atenção. De uma maneira muito direta, nós entendemos que existem pontos extremamente relevantes para o cristianismo. Jerusalém, como a profecia que se carrega de ser a cidade para onde o Messias voltará e de onde ele governará, nós cremos que existem coisas específicas para aquele lugar. Existe uma unção de Deus em Jerusalém. Existe toda uma cobertura daquilo que o Senhor olha para Jerusalém até hoje por causa de suas promessas, do que vivemos e do que viveremos. No entanto, sendo de maneira muito clara, os cristãos não acreditam em terras sagradas como os muçulmanos e como os judeus. Não existe uma territorialidade sagrada como para essas outras religiões. Talvez de uma tradição católica vá ter uma compreensão de que determinado lugar, determinado objeto, determinada pessoa, determinada cidade, igreja, enfim, são sagrados ao ponto de acontecer algo aleatório, diferente só por eu entrar naquele lugar. Nós não cremos assim. Nós cremos que existem promessas de Deus para Jerusalém e é um lugar único na terra. Mas o simples fato de eu ir a Jerusalém não muda minha vida, não transforma. Deus não condiciona as mudanças espirituais, os milagres a Jerusalém. Eu posso nunca ir a Jerusalém, ser salvo e ter ação direta de Deus na minha vida. Já o muçulmano e o judeu vão ver de uma maneira um pouco diferente, ao ponto que eles disputam esses territórios e os cristãos ficam mais alheios. Podem perceber, os cristãos se preocupam com Jerusalém, mas hoje, não a história, porque nós vimos pelos movimentos das cruzadas que os cristãos já tentaram retomar Jerusalém várias vezes, mas hoje, com outro discernimento, os cristãos acompanham por intercessão, por preocupação, mas não se envolvem diretamente nessa questão. Por quê? Porque é uma terra, entre aspas, muito mais santa para um muçulmano e para um judeu que para um cristão. Por que isso? Por vários fatores. Principalmente porque o cristianismo cresce a partir de Jerusalém. A promessa de Jesus é que seriam suas testemunhas em Jerusalém, passando pela Judéia, Samaria e nos confins da terra. Paulo, Pedro vão todos para Roma, Filipe vai para a Turquia, Marcos vai para o Egito e o cristianismo vai se estruturando como uma religião de origem judaica, mas fundamentada pelos gentios. Então perceba, a ação do Espírito Santo que acompanha as igrejas não se limita à territorialidade de Jerusalém. Logo, os cristãos historicamente já lutaram, mas hoje entendem que não há uma necessidade de reclamar aquela terra para si. Não há uma necessidade de irmos lá e lutarmos e tomarmos para nós. Então, por uma questão histórica e interpretação bíblica, Jerusalém é extremamente abençoada, nós amamos, oramos por Jerusalém, nós cremos que Jesus voltará lá, mas nós somos um pouco alheios, não indiferentes, mas um pouco distantes aos conflitos entre judeus e muçulmanos que disputam, principalmente o Monte do Templo, onde hoje está a Mesquita de Al-Aqsa, onde está o Domo da Rocha, onde era o Templo de Salomão. Então, para fazer uma introdução, nós nos preocupamos, mas somos um pouco diferentes. Por isso que eu disse para vocês no começo, o que vocês veem nessa imagem? Um espaço sagrado judaico e um espaço sagrado muçulmano. Tudo aquilo também é relevante para nós, mas não da mesma maneira. Então, começando, nós já entendemos que os cristãos têm uma interpretação um pouco menos intensa de Jerusalém que os dois povos. Por que Jerusalém é sagrada para os cristãos? Dois pontos de vista. Um ponto de vista histórico, como nós vemos no slide, Jerusalém foi a capital de Israel e abrigou o Templo de Salomão, que foi desconstruído, foi destruído e depois reconstruído de uma maneira mais simples, o templo propriamente dito, mas o espaço um pouco maior, por Herodes. Foi a cidade onde Cristo instituiu a nova aliança.
morreu e foi crucificado. Quer dizer, sem Jerusalém, sem aquela celebração de Páscoa, não haveria o cristianismo, pois é em Jerusalém que Jesus vai uma última vez, saindo da Galileia, reúne os discípulos numa mesa, celebra a ceia com eles, instituindo a nova aliança, é o lugar onde ele toma a cruz dele, vai ser crucificado, morre, ressuscita. Depois ele vai falar com os discípulos lá na Galileia, mas Jerusalém é central para entendermos Cristo. Só que aquela questão, como eu acabei de falar, nós entendemos que Cristo esteve lá, mas entendemos também que os lugares onde dizem que Cristo passou, onde Cristo morreu, não totalmente eles, não todos eles, são 100% verdadeiros. Então, de repente, se você for para Jerusalém com um passeio turístico, saiba que muitos lugares que você foi, literalmente, são os lugares que Cristo passou, mas alguns outros são só aporte turístico. Como nós vamos ter 100% de certeza? Isso é muito complicado. Então nós entendemos que é um aporte turístico muito grande em Jerusalém que às vezes espetaculariza coisas que são só turísticas. Obviamente que Jesus esteve lá há mais de 2000 anos, mas algumas estradas foram cobertas, ruas foram cobertas, então assim, é o mesmo lugar territorial, mas não é o mesmo espaço literal. Então, olhando aqui para o slide, nós temos também a tumba de Jesus, né? A cidade onde a igreja foi formada e os discípulos receberam o Espírito Santo, tudo isso em Jerusalém. Um exemplo que nós temos também, a tumba de Jesus, há poucos anos ela foi aberta para que pesquisas pudessem ser feitas. Então, imagina, Jesus não foi colocado no sepulcro desse jeito, é dentro de uma igreja, mas se crê pela tradição, não exatamente bíblica, porque só fala que ele foi posto num túmulo de José de Arimateia, né? Então existe um lugar em Jerusalém onde abrigou o corpo de Cristo, mas historicamente os cristãos colocam este lugar. Temos 100% de certeza? Não. Vale a pena conhecer? Vale muito a pena, porque pode ser que Cristo tenha sido enterrado nesse lugar. Mas se não for, nós pelo menos veremos o lugar onde os nossos pais na fé criam que Cristo foi. E outra, não vai atrapalhar a fé de ninguém isso daí. Você ir num lugar que tem um túmulo vazio, que diz que Cristo ressuscitou, pode ser que não seja, mas ainda vai fortalecer a sua fé. Só não podemos condicionar assim, eu preciso estar em Jerusalém para que eu tenha convicção da minha salvação. Eu preciso ver o túmulo de Cristo para que eu tenha convicção da existência dele. Aí a gente já tem um problema espiritual, que o Jesus e o Espírito Santo não se limitaram a Jerusalém, mas se nós olharmos desse ponto de vista, historicamente é uma cidade sagrada para nós, né? Não daquela maneira católica de que eu vou entrar lá e alguma coisa pode ser que aconteça, mas sim é uma cidade historicamente sagrada. Olhamos também profeticamente, e Zacarias vai nos trazer uma profecia de que na segunda vinda, para nós, a segunda vinda, para os judeus, a primeira vinda, Jesus pisará o Monte das Oliveiras. Tem uma imagem ali de um pedaço do Monte das Oliveiras, né, perto de Getsemane, e a citação de Isaías 14:4, que diz: naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte, outra metade para o sul. Zacarias está dizendo que quando o Messias retornar, ou para os judeus, quando o Messias vier, né? Ele pisará o Monte das Oliveiras. Então você imagina, como eu falei no começo da aula, existem promessas específicas para Jerusalém. O lugar que verá a volta de Cristo não é outro senão Jerusalém. De todas as cidades do mundo, Cristo vai pisar em Jerusalém para governar. Isaías 2, do verso 1 ao 4, vai dizer que Jesus governará a partir de Jerusalém em cumprimento a profecias relacionadas ao governo davídico do Messias. Aquilo que Deus confirma para Davi vai ser cumprido por Jesus Cristo. Então você percebe que, no tocante a profecias, a maior parte das profecias que nós temos a respeito de Jerusalém, nós compartilhamos com os judeus, com o Antigo Testamento. Por isso que o Jesus que virá para nós, ele estará retornando, e para os judeus ele está vindo. Entende? É a mesma figura. O judeu hoje é incrédulo com Jesus, mas quando ele apontar nos ares, eles o reconhecerão como Messias, da mesma maneira que nós já temos crido. Nós temos outras palavras a partir do Novo Testamento, principalmente no Apocalipse de João, que vão sinalizar a relevância de Jesus para os cristãos, a relevância de Jerusalém para os cristãos, mas a maioria é compartilhada no Antigo Testamento. Essa é a parte de por que Jerusalém é importante para os cristãos. Avançando aqui nos slides, nós podemos também entender qual a relevância de Jerusalém para os judeus. Dos três povos, falamos dos cristãos, agora dos judeus.
Historicamente, Jerusalém é a cidade de maior importância. Nós poderíamos talvez somar todas as cidades que houve no governo de Davi, não se comparariam a Jerusalém. Jerusalém foi a capital e abrigou o Templo de Salomão, que depois foi o Templo de Herodes. Então, durante o grande governo de Davi, o governo messiânico que Deus usou para respaldar a vinda de Cristo, Jerusalém era a capital política. Tinha ali o palácio de Davi e era a capital religiosa com o Templo de Salomão. Davi se preocupa em construir um palácio para Deus, uma casa para Deus. Deus se agrada disso, dá os moldes para ele entrega para Salomão. Isso você consegue ver no Antigo Testamento a relevância desse templo, não só em 2 Reis, em Crônicas, mas também nos profetas, em todo o contexto, o que significou, até antes, o que significou a construção desse lugar para Deus. Então Jerusalém é indiscutivelmente a cidade mais importante para a tradição judaica. Hoje tem o Muro das Lamentações, então o lugar mais sagrado para o judeu é ir lá diante do Muro das Lamentações, orar, entregar as preces, E a Jerusalém nada mais é que a antiga Jebus, que foi conquistada por Davi, teve o nome mudado para Jerusalém, que significa habitação das pazes, da paz celestial com a paz terrena. Então o judeu ainda espera que aquele contexto, aquela cidade, encontre a paz, uma paz celestial e uma paz terrena em meio a esses conflitos. Por que Jerusalém é sagrada para os judeus de um cunho profético? Veja lá, não só historicamente, mas existem profecias. Porque se fosse só história, meus irmãos, os judeus já tinham saído de lá e não se preocupavam mais com Jerusalém. Mas tanto porque diz respeito à formação da identidade do povo judaico, quanto às profecias que aguardam o retorno de Cristo, eles continuam crendo em Jerusalém como algo extremamente relevante, como algo único. Profeticamente, será o lugar de habitação do Messias, que entrará pela porta dourada. O que é a porta dourada? Ezequiel 44, verso 1 e verso 2 diz assim: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada. No contexto de Ezequiel, ela não estava fechada. Não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Veja o que acontece. A profecia bíblica nos diz que Jesus volta no Monte das Oliveiras e de alguma maneira ou outra ele vai entrar nessa região do templo pela Porta Dourada. E o que acontece é que em determinado momento no século XVI, quando os muçulmanos conquistaram, tinham a posse de Jerusalém, haviam conquistado essa região, o sultão otomano Solimão, ele ouve dizer da tradição judaica baseada na profecia de Ezequiel 44. Havia judeus quando Jerusalém foi conquistada pelos turcos, pelos otomanos. E o que o sultão decide fazer? Olha, existe uma profecia de que o governante deles, religioso e político, militar, entrará por essa porta. Solimão, então, consegue descobrir qual era a famosa Porta Dourada e ele decide fazer isso que você vê na imagem acima. Ele fecha a porta. A porta que estava aberta, assim, que tinha uma abertura, ele decide fechá-la. Para cumprimento da profecia de Ezequiel 44, a porta foi fechada por uma iniciativa de Solimão. E hoje nós cremos, realmente, por meio das profecias, que Jesus vai entrar por essas portas. Nós podemos discutir se é esse plano ou possivelmente um plano submerso, um plano embaixo da terra, porque aqui seria uma reconstrução, enfim, não seria a totalidade da porta. Então, provavelmente uma parcela da porta encontra-se no nível de baixo, que seria a porta original, enfim, uma discussão de qual é realmente, nós não podemos ter certeza, mas a promessa é que Cristo vai entrar por essa porta e com medo disso um sultão otomano decidiu fechar essa porta, pensando, se o Messias vai vir, a porta tem que estar aberta, eu vou fechar a porta. Nós sabemos que qualquer construção não pode deter a volta de Cristo. E ali, nós já começamos ali na segunda imagem a ver como é que essa região é importante para os muçulmanos. Na segunda imagem, que está um pouco menor, você vê o Domo da Rocha, que está em cima do Monte do Templo, aquele domo dourado, o Domo da Rocha, muito perto da Porta Dourada. Essa região aqui do Domo da Rocha é onde, eu disse no começo da aula, estava o Templo de Salomão e depois o Templo de Herodes. E a Porta Dourada era uma das portas que davam entrada ao templo. Esse caminho o Messias há de percorrer desde a porta até o templo. E desde a porta até o templo é uma região controlada hoje por muçulmanos que em cima do templo colocaram o Domo da Rocha, esse santuário muçulmano.
enfim, adoração a Alá, e nós já vemos essa divergência. Então, um território ali à porta que é relevante para as profecias cristãs e judaicas, para a tradição judaica cristã, está hoje sob controle dos muçulmanos. E nós vamos agora para a última parte, entendendo aqui dos judeus, entendendo agora por que para os muçulmanos Jerusalém é uma terra sagrada. Eu acredito que na aula passada, talvez você não, mas alguém pode ter se surpreendido de por que nós temos uma origem junto com os muçulmanos. Porque, de certa maneira, historicamente, geracionalmente, nós somos irmãos dos muçulmanos. Por causa de Abraão, que tem Ismael e Isaac, e de Ismael descendem os muçulmanos, de Isaac os judeus e os cristãos. E quando nós olhamos Jerusalém, nós também temos uma terra disputada por muçulmanos. Não somente de poderio dos judeus, de uma tradição cristã, mas por muçulmanos. E eu acho que essa é a parte mais importante da aula para você se atentar. Então, lá em Jerusalém, a principal imagem que nós vemos difundidas no mundo, que olha para o monte, como tem aqui, né, que olha para o monte do templo, de onde estava o templo de Salomão, hoje o que se vê é o Domo da Rocha, um santuário muçulmano. E o slide vai nos dizer assim: por que Jerusalém é sagrado para os muçulmanos? De um ponto de vista histórico. No século VII, os muçulmanos tomaram Jerusalém. Em 638, construíram o Domo da Rocha nas ruínas do Templo de Jerusalém. Então, assim, como é que nós não temos certeza exatamente do que sobrou do templo hoje? Porque hoje nós não podemos ter acesso. Hoje os muçulmanos não permitem que ninguém escave a região do Monte do Templo, porque é um território muçulmano. Até hoje eles ocupam. Então, se nós cristãos ou os irmãos judeus quiserem saber o que tem de ruína verdadeira do Templo de Salomão, ou basicamente, né, do Templo de Herodes, do segundo templo, dos templos de Cristo, nós não temos acesso, está embaixo da terra. O que tem que sobrou de ruína? Nós não temos acesso, porque os muçulmanos não permitem, porque desde o século VII ali eles controlaram o Monte do Templo. Foi controlado pelos turcos otomanos também, de maioria muçulmana, entre 1517 e 1971, e é o terceiro lugar mais sagrado para o islamismo. Por que é mais sagrado para o islamismo? Nós vamos ver agora. Meca e Medina são as principais cidades sagradas, cidades de peregrinação para os muçulmanos, pois foi onde nasceu e onde fundamentou o ministério de Maomé, então as duas cidades que estão na Arábia. No entanto, por uma voz que vai falar com Maomé, que não é a voz de Deus, Maomé aparece em Jerusalém, e de Jerusalém ele tem uma revelação, ele fala com os profetas e se encontra com Deus, tornando este lugar, Jerusalém, que não aparece diretamente no Alcorão como nome Jerusalém, mas a tradição muçulmana vai dizer que é Jerusalém, este lugar se tornou sagrado para os muçulmanos, e por isso que, apesar de quando nós olhamos os povos árabes, o mundo árabe, 98% aproximadamente do mundo árabe ser composto por muçulmanos, ainda assim os muçulmanos têm os olhos voltados para Jerusalém, pois eles acreditam que ali houve um chamamento profético para Maomé. Nós cremos que não foi a voz de Deus que falou com ele, mas sim um empecilho para que o anticristo seja evidente num lugar que é sagrado para judeus e cristãos, onde tem as promessas de Deus. Então, olhando aqui para o slide, nós vemos uma imagem que sinaliza o Domo da Rocha, um santuário muçulmano, a mesquita de Al-Aqsa, que está um pouco mais abaixo, e o Muro das Lamentações, que está à esquerda. Então, todo esse território é o Monte do Templo. As duas imagens embaixo vão mostrar o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa. Toda essa região é o Monte do Templo, onde estava o Templo de Salomão e de Herodes. A parte esquerda é o que sobrou, que os judeus adoram, creem que é um fundamento verdadeiro, o Muro das Lamentações, e a região de cima é controlada por muçulmanos. Nós cristãos acompanhamos de longe, não temos reivindicado nenhum território ali. O slide nos diz também da relevância do Monte do Templo, 2 pontos de vista. Primeiro, o Domo da Rocha, ou Mesquita de Omar, é um santuário onde está a pedra do sacrifício de Isaac. Nós cremos que aqui, como o Monte Horebe, é o lugar onde Isaac foi oferecido por Abraão. E Abraão subiu o monte, Gênesis 22, ele fala que vai adorar, sobe o monte e oferece Isaac. Só que para nós cristãos, não importa se foi na pontinha aqui da imagem, se foi para outra ponta, se é para o lado de cá, para de lá, ou afinal, até se foi ou não exatamente nesse monte, se foi do outro lado, nós cristãos não nos preocupamos. Porque o importante para nós é que Abraão estava tipificando Deus que enviava o seu filho para redimir o pecado, Isaac. A importância de Abraão e Isaac para nós é uma continuação de uma legalidade profética que vai culminar em Cristo. Quem vai ser o abençoador das nações não é Isaac, não é Jacó, não é Israel,
é Jesus Cristo. Mas para os muçulmanos e para os judeus, a precisão desse território vai ser muito mais disputada que para nós. E os muçulmanos acreditam que onde está o domo da rocha hoje, tem a pedra do sacrifício, que seria a pedra que Abraão colocou Isaac para sacrificá-lo, e o anjo vai, o interrompe e abençoa ele, fala que ele foi justificado pela decisão dele. Enfim, é só tradição. Seria muito bom se nós pudéssemos encontrar, conhecer esse lugar, mas para nós não tem um cunho tão relevante ao ponto de matar alguém por isso daí, como para os muçulmanos tem. Segundo ponto, a mesquita de Al-Aqsa é o local onde Maomé teria ascendido ao céu e dialogado com alguns profetas como Moisés antes de ser recebido por Deus. Então aí a gente já tem um ponto extremamente importante. Aqui sim é a centralidade da sacralidade de Jerusalém para o muçulmano, a mesquita de Al-Aqsa, a mesquita onde hoje os muçulmanos vão adorar. A subida no Monte do Templo ela é de responsabilidade dos judeus, mas delegada também aos muçulmanos, que fazem um controle com uma polícia específica. Então os judeus decidem quem sobe, mas condicionados a uma supervisão dos muçulmanos, de modo que tem uma limitação de onde um judeu, um cristão, um ateu, outros povos podem chegar, e uma permissão para que o muçulmano chegue até Al-Aqsa. Nós não conseguiríamos, nós chegaríamos até o Muro das Lamentações, uma área um pouco mais acima, né? Mas chegar à mesquita de Al-Aqsa só é permitido para um muçulmano, porque lá realmente é um lugar sagrado que, pela tradição deles, é onde Maomé recebeu as revelações apocalípticas do fim dos tempos, se relacionou com Deus, conversou com ele. Quer dizer, mais ou menos como Moisés teve uma revelação no Sinai, aqui Maomé vai ter outra revelação. E aí nós entendemos que, para o muçulmano, Jerusalém é extremamente importante porque liga a história do patriarca Abraão, mas também liga ao cunho profético a respeito de Maomé. E nós cremos, novamente reiterando, né, vou reiterar, de que a voz que fala com Maomé não pode ser a voz de Deus, é uma outra voz que não provém do Senhor para confundir e tornar Jerusalém um lugar de conflito que só vai ser resolvido com um momento, com uma situação. Então, imagine aqui, São Jerusalém e todo aquele contexto de Israel, nós já estamos caminhando para o fim, é relevante para os três povos. E hoje, nesses dias de crise, de guerra entre Israel e o Hamas, entre a causa judaica e a causa muçulmana, nós podemos questionar quando haverá paz em Jerusalém. Não só uma paz espiritual, que também não tem sido alcançada pelo predomínio muçulmano na região, mas quando haverá paz em Jerusalém. Claramente eu posso te garantir que, de um ponto de vista político-militar, isso nunca vai acontecer. A história de Jerusalém é a história de conflitos, de destruição e reconstruções, de povos conquistando e subjugando, seja judeus, cristãos ou muçulmanos. Nunca houve paz plena em Jerusalém. E os dias atuais nós vemos que parecem que ele se intensifica a guerra. Os conflitos que acontecem em Jerusalém, que antes diziam muito respeito à localidade de Jerusalém, de Israel ou do Oriente Médio, hoje em dia ganharam proporções mundiais e pessoas desde a Austrália, os Estados Unidos, a todos os lugares do mundo têm uma opinião sobre aquele lugar. Então nós vemos que a dimensão do conflito que envolve Jerusalém extrapolou os limites do território de Israel, extrapolou os limites do mundo árabe, do Oriente Médio e hoje envolve o mundo todo. Então nós percebemos um cumprimento das palavras proféticas de que as guerras serão mais intensas, que o conflito será mais intenso. E nós podemos questionar, mas afinal, quando vai se cumprir o nome que Davi deu para Jerusalém, o encontro das pazes? Politicamente, militarmente, isso nunca vai acontecer. Por mais que o governo de Israel se esforce hoje e consiga derrotar o terrorismo, não vai resolver o problema, porque o próprio Israel ainda tem os olhos vendados e não acredita em Jesus Cristo, então não haverá uma paz. Então nós cremos que, para resolver esse conflito, só acontecerá com a vinda de Cristo. Somente o retorno de Jesus Cristo, e você pode fazer um exame tanto de consciência, de discernimento espiritual, como político. Estude um pouco da história de Jerusalém, você vai ver que nunca houve paz naquele lugar, apesar de ser dado o nome de Encontro das Pazes. Só haverá paz em Jerusalém com o retorno de Cristo, quando Cristo apontar nos ares, pisar o Monte das Oliveiras. Também haverá guerras nesse contexto, né, de Cristo subjugando, mas quando ele estabelecer o governo pleno dele, aí sim haverá paz. Somente com o retorno de Jesus nós veremos a paz
plena em Jerusalém. Somente com o governo de Jesus os conflitos políticos, espirituais serão resolvidos. Então eu quero te convidar a estudar sobre isso e tentar desenvolver uma solução que não seja espiritual para o problema da paz em Jerusalém. Essa aula serviu para fundamentar, para te colocar como uma questão, né, uma curiosidade para entender esse conflito de Jerusalém, muçulmanos, cristãos e judeus, disputando esse lugar, né? Principalmente os judeus e os muçulmanos, e a impossibilidade de ter uma resolução. Mas aí nós nos lembramos das profecias que dizem respeito ao governo do Messias de Jerusalém e à implantação da paz, como a profecia de Isaías 19, para nós concluirmos a nossa aula. Isaías é um profeta muito carregado de um discernimento messiânico. Se você quiser entender o Novo Testamento, os evangelhos do Novo Testamento, você precisa ler Isaías, pois Isaías é o profeta que mais fala de Jesus Cristo, mais aponta para Cristo. Ele é como se fosse um profeta evangelístico, no sentido de que ele fala muito da pessoa de Jesus, da pessoa do Messias, e nós encontramos entre várias promessas, Isaías 19, que é a promessa de que Deus vai resolver o conflito naquela região. Entre a Síria, que é o povo do norte, e Egito, que é o povo do sul, Israel está no meio, Deus haverá de trazer paz. Povos de outras religiões, a Síria hoje, boa parte da Síria hoje é composta pela Síria, pela atual Síria, de maioria muçulmana. O Egito também, um dos grandes povos árabes, apesar de não ter uma origem étnica árabe, é um povo de maioria muçulmana. Então, entre Israel, temos dois povos, grandes povos históricos e atuais, de maioria muçulmana, mas que Deus profetizou que serão seu povo. Isaías 19, 23, acompanha comigo, diz assim: naquele dia, o dia do retorno do Senhor, o grande dia do Senhor, haverá uma estrada do Egito à Síria. Onde passa essa estrada? Historicamente, essa estrada passa hoje em Gaza, onde está tendo o conflito da faixa de Gaza. Aquele pedacinho que margeia o mar Mediterrâneo de Israel. A Síria no norte, a antiga Síria, e Egito, o antigo e atual, mais ao sul, Israel no meio. Haverá uma estrada entre o Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, subirão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Haverá o mesmo culto a uma mesma divindade entre esses povos inimigos. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e assírios, uma bênção no meio da terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Síria, obra das minhas mãos, e bendito seja Israel, minha herança. O que Isaías está profetizando, meu irmão, é que no dia do retorno do Senhor, depois de um contexto apocalíptico, quando a paz for estabelecida, os assírios, os muçulmanos ou qualquer povo que habite, qualquer religião que habite a Síria, a atual Síria, se converterá ao Deus de Israel, e os egípcios, que são de maioria muçulmana e várias outras religiões também compõem a cultura egípcia, se converterão ao Deus de Israel, e o próprio Deus de Israel, e nós complementamos com outras profecias e o Apocalipse de João, e o Deus de Israel será revelado a partir do Messias, o retorno do seu Filho Jesus Cristo. Então nós veremos os assírios se convertendo, os muçulmanos se convertendo da Síria e do Egito, simbolizando os povos árabes, e nós veremos os judeus tendo a venda, como Paulo disse, que foi colocada, sendo tirada e sendo governado por Jesus Cristo. Então, como resolver o conflito do direito à terra de Israel, principalmente a Jerusalém, com o retorno de Jesus Cristo? Profeticamente é a única possibilidade. Politicamente não existem alternativas, nem políticos nem militares, somente com o retorno de Jesus. Então, assim como as profecias que já passaram foram cumpridas, nós cremos que essa também será. E somente com Jesus Cristo nós veremos paz em Jerusalém, paz no contexto ali de Israel, do Oriente Médio, do Egito, da Síria e de todas aquelas religiões e também do mundo. Somente com o retorno de Jesus a paz será estabelecida. E que em nome de Jesus essa seja uma reflexão para a sua vida, para a minha vida, que no meio da guerra somente a presença de Jesus pode trazer paz, desde uma escala escatológica e grande como Jerusalém, até uma escala individual e particular como as nossas vidas. No meio dos conflitos, somente a presença de Jesus traz a paz tão esperada. Essa foi a segunda aula, que você tenha aprendido um pouco mais das religiões abraâmicas, da nossa origem, da promessa que recebemos a partir de Isaac e da terra que nós esperamos o nosso Jesus voltar. Nós teremos Jerusalém. Jerusalém não será a terra dos judeus ou a terra dos muçulmanos. Jerusalém será a terra do governo eterno do Messias, de Jesus Cristo.
e nós governaremos com Cristo a partir daquela localidade. Então nós precisamos só aguardar, orar, interceder por Israel, mas aguardar porque aquela terra vai voltar para nós, voltará a ser dos filhos de Deus, dos irmãos cordeiros em Cristo Jesus. Então, te agradeço sua presença e não deixe de conferir essa e outras aulas no nosso site. Tem muito conteúdo para te edificar a tua vida a partir da Bíblia e eu te acompanho e nos acompanhe nas próximas aulas. Deus abençoe.